Você veja esse quadro aí, a significação então, da comemoração da Páscoa e da comemoração da ceia, né? Páscoa e a ceia aí com Jesus Cristo. Então na Páscoa o sangue é para salvar o primogênito da morte, já Jesus para salvar o homem da ira de Deus. Na Páscoa o sacrifício é de um cordeiro que substituiu o primogênito. Na Santa Ceia é Jesus que nos substituiu toda a humanidade. Lá na Páscoa a pureza é o cordeiro ali branquinho, sem mancha, sem defeito. Já no cristianismo, na Santa Ceia é Jesus sem pecado, ele nunca cometeu pecado nenhum. Já ali na Páscoa, então, a comunhão e identificação com os israelitas. Na Santa Ceia é a comunhão com Cristo. Jesus mesmo está presente na Santa Ceia. Vamos ver algumas lições doutrinárias da Santa Ceia. A Santa Ceia é um mandamento do Senhor, é um memorial divino, é uma profecia a respeito da volta de Jesus, deve ser precedida de autoexame do participante, a ceia do Senhor e o discernimento espiritual do crente, é uma ocasião propícia ao recebimento de bênçãos. A Santa Ceia é um momento de gratidão a Deus, a Santa Ceia é para os discípulos do Senhor, a Santa Ceia é um momento de profunda e solene devoção e louvor a Deus, a Santa Ceia é um alimento espiritual. A Santa Ceia do Senhor condena a duplicidade religiosa. Podemos servir ao mesmo tempo a Deus e aos demônios. Então a ceia é o memorial da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar para você aí a sequência então do que aconteceu aí nessa Páscoa e ceia celebrada por Jesus, olhando então para tanto os evangelhos como também 1 Coríntios 11, onde Paulo fala sobre a Santa Ceia. Então primeiro aí Cristo põe-se à mesa com os 12 apóstolos. Está lá em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Número 2 aí, Cristo diz, desejei muito, não a comerei mais até que, está lá em Lucas 22. Número 3 aí, então eles tomam a ceia pascal. Veja aí, conforme está em Êxodo 12. Então eles comemoram aí a Páscoa. Depois, número 4, tomam a ceia do Senhor. Agora, em primeiro lugar, Cristo abençoa então o pão, explicam e reparte-o. Está Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, 1 Coríntios 11. Em segundo lugar, Cristo então abençoa o cálice, explica-o e reparte-o. Não mais beberei dele até que, veja aí, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, 1 Coríntios 11. Depois Cristo, turbado em espírito, diz, um de vós me há de trair. Mateus 26, Marcos 14 e João 13. Então os apóstolos agora perguntam, sou eu, Senhor? Veja Mateus 26, Marcos 14 e João 13. Depois Cristo diz o que pôs comigo a mão no prato. Então, ai daquele que fizer isso, né? Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 13. Depois João diz quem é. Então, João 13. Aí, depois Cristo, só João diz, é aquele que eu coloco um bocado molhado na boca dele, né? Eles comiam agora os restos das duas ceias. Está lá em João 13. Depois, Satanás se aposta de Judas. João 13 também. Depois Judas Iscariotes diz, sou eu, Rabi. Mateus 26, depois Cristo diz, tu disseste, Mateus 26, Cristo diz, faz o depressa o que tem que fazer, então João 13, depois Judas sai, João 13, depois os apóstolos dizem, quem de nós será o maior? Lucas 22, Cristo repreende os apóstolos, está lá em Lucas 22, depois Cristo revela aos apóstolos que eles reinarão, está em Lucas 22, depois Cristo lava os pés dos apóstolos, João 13, depois canta um hino, Mateus 26, Marcos 14, sai então para o Monte das Oliveiras, Mateus 26, Marcos 14. Depois, andando pelo caminho, Cristo anuncia a sua glorificação, ausência e novo mandamento, João 13. Depois Cristo adverte a Pedro, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 13. E depois então fala sobre as duas espadas, Lucas 22. Então essa é a sequência aí da última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Então a introdução aí diz o seguinte, sem dúvida, a Páscoa era uma das festas mais importantes do judaísmo e a sua celebração era carregada de valor simbólico. O seu ritual era metódico, meticuloso, pois lembrava um dos momentos mais importantes da história do povo de Deus da Antiga Aliança, a libertação do cativeiro egípcio. A sua celebração anual mobilizava toda a nação judaica. Quando instituiu a Santa Ceia, por ocasião da celebração da última Páscoa, Jesus tinha em mente esses fatos. Sabedor de que a Páscoa era apenas um tipo do qual ele era um antítipo, ou uma figura da qual ele era o cumprimento, ele demonstrou alegria e satisfação por poder celebrá-la
na companhia de seus discípulos. Apenas algumas horas depois, o Filho do Homem estaria libertando o seu povo, não mais de um cativeiro humano, mas do cativeiro do pecado. Glória a Deus. Então a Páscoa era a celebração principal dos judeus. E eles se reuniam e vinha gente de tudo quanto é lado, os prosélitos do judaísmo, todos aqueles que entravam para o judaísmo em todas as nações, eles vinham para Israel nessa época. Então era uma festa muito grande, uma festa tremenda, feita ali, realizada no templo em Jerusalém. Então, veja bem que ali havia um comércio muito grande de animais, entrava pelas portas, né, muita gente, e tinha ali uma porta das ovelhas, onde entrava ali as ovelhas para serem sacrificadas. Por aquela porta, ninguém soube, mas Jesus também entrou, e ele era o Cordeiro perfeito. E ele entrou em Jerusalém, ele seria sacrificado ali. Veja bem que tudo era uma preparação, era uma festa maravilhosa, mas sempre com a conotação aí de antiga aliança, antigo pacto, antigo testamento. Era sempre comemorando a saída do povo do Egito. O povo viveu no Egito por 400 anos, nós podemos entender com mais a permanência de José lá. Então, 430 anos eles estiveram no Egito. Não passaram todo esse tempo sofrendo, mas depois que José morreu, que entrou o faraó que não conheceu José, então ele começou a explorar esse povo, a maltratar esse povo, a escravizar esse povo, né? Então, aí o povo foi clamar a Deus, começou a clamar a Deus. Mas Deus já havia dito a Abraão, esse povo será cativo no Egito por 400 anos, depois eu vou descer e vou livrá-los. Então estava previsto isso já, Deus já havia dito. Então quando se completa esses 400 anos de cativeiro, de aprisionamento desse povo, que eles não podiam sair do Egito, e na maioria do tempo passaram então sendo escravos, então aí Deus levanta dentre eles Moisés. E Moisés então vai ser aquele que passou 40 anos. Então ele aprende ali tudo que era importante naquela época, como filho da filha de Faraó. Então veja só, uma época que Moisés aprende a ser grande. Ele é criado para ser um faraó. Então ele aprende tudo. Medicina, ele aprende sobre construções, sobre exército, sobre como comandar um exército, aprende a falar as línguas daqueles povos. Então ele aprende tudo o que precisa aprender ali para ser um faraó. Depois então nós sabemos que ele sai dali como fugitivo, porque havia matado um egípcio, e ele vai passar então 40 anos agora no deserto de Midian, que é ali na Arábia Saudita, e ali ele encontra então com Jetro, com suas filhas, 7 filhas, e ele se casa então com Zípora. E ali ele vai viver 40 anos naquele deserto, cuidando de ovelhas, aprendendo a ser manso, humilde. Então ali ele vai ter um treinamento, porque Deus tem uma grande tarefa para ele fazer. Então ele fica ali até o dia que Deus fala com ele na sarça ardente, e Deus diz para ele então que ele vai libertar o povo do Egito. Então ele vai e passa mais 40 anos. Nós sabemos que quando Moisés chega no Egito ali, acontecem aquelas pragas, né, as 9 pragas, depois acontece a morte dos primogênitos, e naquele dia que acontece a morte dos primogênitos, então, Deus diz para ele, olha, fale com o povo, que hoje, então, meu anjo vai passar por aí, vai matar um filho mais velho em cada casa, um animal mais velho também. Então, passe aí na verga da porca, vocês vão matar aí um cordeiro ou um cabrito, a casa que tiver pouquinha gente, vocês vão dividir isso com seus vizinhos. Então você vai passar aí, em casa, a vida para todos. Eles vão matar um cordeiro, assar direitinho, de 1 ano esse cordeiro, sem defeito. E vocês vão pegar o sangue dele e passar na porta. Olha, vocês comam tudinho, não deixam sobrar nada. Se sobrar, queime. Então eu vou passar, meu anjo vai passar e vai matar em cada casa o filho mais velho. Então os israelitas, todos eles então ali, né, os hebreus, fizeram isso. Mataram o animal, passaram o sangue na porta. Então quando foi meia-noite o anjo da morte veio ali.
E ele passou. Onde tinha sangue, ele saltava por cima. Onde não tinha sangue, ele matava o filho mais velho, o animal mais velho. Então naquele dia, na casa dos egípcios, que não havia sangue, então morreram, toda a casa morreu. O filho mais velho, o animal mais velho, morreu ali. Então naquele dia, Faraó então foi vencido e deixou o povo sair. E aquele passar por cima das casas, saltar as casas que tinham sangue, a palavra aí é Pessá, ou seja, é a Páscoa. É isso que significa a Páscoa. Saltar por cima, ou seja, livrar essa casa aqui, livrar esses habitantes que estão nessa casa aqui, porque o sangue está sobre eles. Assim como nós, cada um de nós, sobre nós existe uma cobertura do sangue de Jesus. Então quando vem a morte para nos condenar, para nos afastar de Deus, então o que acontece? O sangue de Jesus está sobre nós. Nós vivemos debaixo de uma embaixada. Então aqui dentro que manda é o reino de Deus, que manda em nós, que nos conduz. Então nós estamos nessa embaixada aí, debaixo desse sangue, dessa cobertura do sangue de Jesus. Por isso que nós temos vida eterna, porque nós somos filhos de Deus, porque nós fomos comprados para Deus. Então nós somos identificáveis para Deus. Então cada um de nós estamos aí com esse sangue sobre a nossa casa. A nossa casa terrestre é o nosso corpo. Dentro do nosso corpo mora o quê? A nossa alma e o nosso espírito. Então a nossa casa tem sangue. Nós não vamos morrer e ir para o inferno. Nós, se o corpo morrer, nós vamos para o paraíso. E de lá, para a vida eterna com Deus. Esse corpo, o dia do arrebatamento, será transformado num corpo celeste. Para viver no céu, corpo celeste. Para viver na terra, corpo terrestre. Será um corpo glorioso. É um corpo espiritual. Nós vivemos num corpo material agora, mas esse corpo será um corpo espiritual. Será transformado nesse corpo espiritual para nós estarmos para sempre com o Senhor. Então, sobre nós existe aí o sangue de Jesus, que nos livra da morte, do afastamento de Deus, que nos livra de todo mal. Então, permaneça nessa cobertura, nessa embaixada de Cristo aí. Então, ali havia essa grande festa, a Páscoa, em que os judeus se reuniram para celebrar essa grande festa de libertação desse povo do Egito. Então, lembre-se que nesse dia, então, da morte dos primogênitos, Faraó, então, autoriza Moisés sair e veja bem que eles vão passando nas casas e pedindo as coisas que já haviam sido roubadas, suas coisas, sua prata, seu ouro, tudo, já tinha perdido tudo. E eles recuperam sua riqueza agora. Eles vão de casa em casa e pedem, né, vasilhas, pedem as coisas, e os egípcios leva tudo que se quiser. E a Bíblia diz assim, saíram com prata e com ouro. Saíram ricos lá do Egito. Também a Bíblia diz, entre eles, olha só, uma multidão de 3 milhões de pessoas. Muita gente, porque só 600 mil aí puxavam da espada. Só jovens puxavam da espada. Cada um, vamos pôr aí, tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, uma irmã. Então você olhando aí, pelo menos eram 3 milhões de pessoas, era muita gente. E a Bíblia diz assim, entre eles não havia um só doente ou enfermo. Olha só que coisa maravilhosa. Eram pobres, saíram ricos. Eram doentes, saíram com saúde. Eram escravos, agora estão livres. O que aconteceu? Eles comeram do cordeiro. Eles estavam debaixo da proteção do sangue. E nós? O que aconteceu conosco? Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, é uma nova realidade, uma nova vida. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Nós agora temos a maior riqueza que pode existir. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós temos o batismo do Espírito Santo. Nós temos os dons espirituais. A maior riqueza que existe é espiritual, não é material. Nós somos curados. Acredite nisso, você vai ser curado de toda doença, de toda enfermidade. Acredite nisso. Nós somos salvos, perdoados por Deus. Veja só que coisa maravilhosa.